Olá, então vou aqui, né? Tá 6h40, vamos começar a gravação, tá? Da aula. A gente vai hoje, começar, né, a parte de planos no espaço, né? Tá? E, é, e vamos lá dar sequência, né? Então, o que vai ver hoje é só fundamentos teóricos, exercícios resolvidos, tá? Essa parte é uma parte um pouquinho mais chatinha, tá? Por conta que envolve um pouco mais de abstração, tá certo? Né? Então, qual é a motivação, novamente, da gente estudar isso na química, né? Tá? A motivação a gente tem, né, várias moléculas, né, na química que são planares, né? Então, por exemplo, no caso do benzeno, no caso do etileno, né? Grupos carbonila, né? A gente tem também a questão do ponto de vista da cristalografia. A gente também tem superfícies, né, cristalinas. A gente fica mais fácil a gente identificar as faces do cristal, né? Que vocês vão ver mais à frente, né? Os planos de Miller, né? Que vão ser importantes lá para a difração de raio-x, né? Tá? A gente determina elementos de simetria, tá? Plano de reflexão molecular, grupo pontual, essas coisas, né? Interface, né, entre superfície líquido-líquido, líquido-gás, tá? Quando você estiver fazendo é, problemas de reação, né? A identificar, né, superfícies nodais, tá? Nos orbitais moleculares e, por exemplo, né, uma aplicação bem direta seria justamente estudar as camadas de grafeno, né, no grafite, né? Tá? Essa forma aí alométrica do carbono, tá, ok? É, Então vamos começar aqui com a equação geral do plano no espaço, tá? Então aqui no espaço tridimensional, a gente tem que um plano, ele é determinado por uma equação é, em que a gente tem que ax mais by mais cz mais d é igual a zero, tá certo? Onde a, b, c e d são constantes, né? Sendo que a quadrado mais b quadrado mais c quadrado é diferente, né, de zero, tá certo? Né? Ou seja, a gente tem que a, b e c são diferentes, né, de zero, tá? É, a gente tem ainda, né, que como consequência, tá? Se a equação do plano é dada por isso, a gente tem um vetor normal a esse plano, tá certo? A gente tem um vetor que é normal a esse plano, ou seja, ele é perpendicular, né, ao plano, tá, em todas as direções, né, e ele é dado as componentes dele são os vetores ABC, né, ele é perpendicular a todos os vetores que estão contidos nesse plano, né, tá. É, a gente pode, né, determinar a equação do plano, tá, se a gente tiver dois vetores, né, que estão contidos nesse plano, né, então esses dois vetores, tá, eles formam, né, uma orientação do plano, tá certo? E do vetor normal a esse plano também, tá? É, então, se a gente tem que, por exemplo, né, o vetor U e o vetor V, se você fizer o produto vetorial entre eles, tá? A gente tem que o vetor normal, né, ele é dado, né, pelo produto vetorial de U com V, né? E esse vetor normal, consequentemente, vai ser, né, perpendicular, como a gente já falou anteriormente, tanto a U quanto a V, né? É, e aí a gente pode usar, né, um dos pontos para a gente encontrar, né, o parâmetro D na equação completa, tá certo? Né? A gente pode também determinar essa equação, tá, por um ponto e o vetor normal, tá? Se você tiver um determinado ponto, né, no espaço onde você vai aplicar, né, esse vetor normal, tá, você consegue determinar a equação do plano. Né? Então, por exemplo, se você tem um plano que ele passa pelo ponto P0 aí, né, com coordenadas x0, y0 e z0, né, e aí a gente tem um vetor normal, né, NABC. Tá? Eu vou tentar desenhar aqui, era para eu ter feito uma figura disso, né? Mas basicamente, se você tem um ponto no espaço, tá? P0,
tá? Você tem um ponto no espaço P0, né, dado por esses componentes aí, tá? E você aplica, né, um vetor normal nesse ponto P0, tá? Você aplica o vetor normal. Então, digamos que o ponto P0 está aqui, né? E aí você aplica o vetor normal, né, nessa orientação, tá? Vetor normal N. Nessa orientação, então você tem que tudo que é perpendicular aqui a esse vetor normal, tá certo? Vai ser o plano definido por esse vetor normal e esse ponto P0, ok? Né? E aí a equação que a gente vai obter é a equação, né, a equação do plano, né, pode ser dada por isso aí. Ax menos x0, b que multiplica y menos y0 e c que multiplica z menos z0, tá? E aí você pode obter d, né, simplesmente, né, a gente vendo claramente aqui que d, né, d vai ser, comparando com a equação anterior, tá? Então, note que a equação anterior diz que a equação do plano é ax mais by mais cz mais d igual a zero, né? E aí, se a gente for fazer aqui, abrir essa equação, a gente tem que a gente vai ficar com ax mais by mais cz, né? Mais, né? A menos, né? Desculpa, menos a x0, né, menos by0 e menos c z0, tá? Tudo isso igual a zero. Então a gente vai ter que o nosso elemento d, né, ele vai ser justamente, tá? Esse nosso elemento d vai ser justamente o menos a x0, by0 mais c0, né? Então, deixa eu tentar. Opa, foi que eu vi aqui, né? Tá? E aí você pode obter quem é o seu, né, o seu parâmetro D, tá, para a equação do plano, tá? Então, limpar aqui, né? E aí, para fazer o cálculo, né, do produto vetorial, né, de U com V, né, a gente relembrando, tá? Só você pegar, né, e escrever, né, o determinante dessa matriz 3 por 3, né, sendo, né, a primeira linha os versores, né, de x, de y e de z, são os vetores i chapéu, j chapéu e k chapéu, tá? Na segunda linha, as componentes do vetor u, e na terceira linha, as componentes do vetor v, né? E aí o vetor normal vai ser dado por essa equação, né, vetorial aqui embaixo, né? Tá? Vai ser dado por essa equação vetorial aqui embaixo, tá? E aí a gente tem como propriedade, né, o vetorial V, ele é sempre perpendicular tanto ao vetor U quanto ao vetor V, né? E aí o vetor V ele está na direção do vetor normal, tá? Uma outra fórmula importante, tá, é a distância do ponto, né, do ponto P ao plano, né? E aí a gente pode obter essa distância, né? A distância do ponto P ao plano, a menor distância do ponto P ao plano vai ser dado, né, pelo módulo, né, da equação do plano aplicada no ponto P, né? Ou seja, a gente vai pegar a equação do plano e vai substituir no vetor P, tá? E vai dividir, né, pela raiz da soma do quadrado de A, B e C, né? E a outra equação, tá? Que é importante para a gente aqui, é a distância, né, entre os planos paralelos. Você tem dois planos paralelos, tá? Você tem que a distância entre esses planos, né, paralelos aqui
tá? Se eles são paralelos, tá? Isso é uma propriedade, tá? Você vai ter que a componente que multiplica x na equação, né, do plano 1, tá? Vai ser igual à componente que multiplica x do plano 2, tá? A mesma coisa com a componente que multiplica y e a mesma coisa com a componente que multiplica c, tá? O parâmetro que multiplica, né, a componente z, né? E aí o que vai diferenciar, né, entre esses planos que são paralelos é justamente o parâmetro d, tá? Então, esse parâmetro d que vai determinar a posição, né, do plano, tá? Desses planos paralelos, né? E aí você tem que o vetor, né, o vetor, né, de menor distância entre esses planos é sempre o mesmo, tá? Por conta justamente, né, deles serem paralelos, você tem que essa distância, então, vai ser sempre a mesma, e essa distância é dada pelo módulo, né, pelo valor absoluto, desculpa, de d1 menos d2, tá? Dividido pela raiz da soma dos quadrados de A com B com C, tá? O que é que acontece? Uma outra equação importante, né, que a gente vai colocar aqui, sem desenvolver muito, tá? É o ângulo entre dois planos com dados vetores normais, tá? Então, se o plano 1, tá? Se o plano 1, ele tem vetor normal N1, tá? E o plano 2 tem vetor normal N2, tá? A gente tem que o ângulo θ entre eles, tá? Que era para ser um θ, né? Tá? Mas o ângulo θ entre eles vai ser dado, né, pelo valor absoluto do produto escalar de N1 com N2 dividido, né, pelo produto do módulo de N1 vezes N2, tá certo? Né? Note o seguinte, né? Esse ângulo formado entre os planos, né? Então, esse ângulo formado entre os planos é o mesmo ângulo formado entre os vetores normais, tá certo? E aí a gente obtém da maneira como a gente obteve anteriormente, tá? Do ângulo entre dois vetores, tá? Através, né, do produto escalar, tá? É, esse produto escalar aqui, na verdade, nem precisava desse, precisava do valor absoluto para a gente saber o ângulo entre os planos, né, o menor ângulo, né, tá? Se os planos forem paralelos, tá, significa dizer que se eles são paralelos, quer dizer que o cosseno do ângulo entre eles é, o cosseno do ângulo entre eles é 1, né, significa dizer que esse ângulo é zero, né, que seria o menor ângulo, tá? Nesse caso, você tem que N1 ele é uma combinação linear de N2, tá? Ele é proporcional a N2, né? Já que estaria no mesmo plano. Se eles forem perpendiculares, quer dizer que também os vetores normais também são perpendiculares, tá? Eles fazem 90 graus entre si, né? E aí, consequentemente, cosseno de 90 graus é zero, consequentemente, N1 escalar N2 também tem que ser zero, tá? Então, vamos lá. Fazer uma aplicação, né? Tá? Então vamos considerar aqui, né, o plano molecular aqui do etileno, tá? Que a gente tem a posição de três átomos aqui, tá? Do carbono 1, do carbono 2 e do hidrogênio, né, H1 aqui, tá? E eles são dados por esses três pontos aqui no espaço, né? Tá? 000, 1,3400 e 1,85 0,940, tá? Claramente aqui, né, como as componentes na direção z são todas zero, tá? A gente tem que o plano molecular desse dessa molécula, tá no plano XY, tá? Mas vamos lá fazer o cálculo como a gente faria, né, normalmente, tá certo? Né? Então vamos pegar aqui a molécula, né, do etileno, que a gente sabe que é planar, e a gente tem três átomos nessa posição, vamos tentar determinar a equação do plano molecular, tá? Verificar se, né, esse átomo de H2, né, ele também está no plano, tá? E depois vamos calcular a distância de um átomo que está localizado aqui, né, nessa posição a esse plano, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo é a gente determinar, né,
pode ser assim, ou a gente podia fazer diretamente os 3 pontos, tá? Mas a gente vamos determinar aqui, vamos pegar o carbono C1, tá? Que faz ligação aqui com C2, então vou pegar o carbono, né? C1, vou pegar o vetor entre C2 e C1, tá? E vou pegar o vetor entre C2 e H1, tá? E aí, fazendo isso, tá? Então, vou pegar o carbono, o vetor, chamar ele de U, tá? De C1 a C2, então vou pegar, né, o vetor posição, né, de C2 e subtrair o vetor posição de C1, tá certo? E vou fazer a mesma coisa com V, tá? Vou fazer, o V vai ser C1, H1, tá? Então, nesse caso aqui, na verdade, o que eu estou fazendo não é o C2H1, tá? O que eu estou fazendo aqui é o C1H1, tá? Então, estou pegando esse vetor, tá? E esse vetor aqui também, tá certo? Tá? E aí, vou fazer a multiplicação, né? Agora, fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, tá certo? Para obter quem é o nosso vetor normal, tá? Então, fazendo, né, a multiplicação vetorial aqui, eu tenho, né, que na direção x, né? Então, na direção x vai ser 0, né, que multiplica 0, menos 0, que multiplica 0,94, ou seja, ele não tem coordenada na direção x, na direção y, né? Então, vai ser, né, 0, que multiplica 1,85 menos 1,34, que multiplica 0, ou seja, é 0 também, né? E o vetor, né, na direção z, tá? Vai ser 1,34, que multiplica 0,94, menos 1,85, que multiplica 0, né? Ou seja, vai ser 1,34 vezes 0,94 na direção z, né? Tá? Então, a gente vai ter, tá, aqui já colocando aqui, né, explicitamente, né, usando a fórmula, tá? A gente vai ter, então, 1,34 vezes 0,94, que vai dar 1,26, né? Tá? E então a gente vai ter que o vetor normal, ele está na direção z, tá? Então ele tem 0 na direção x, 0 na direção y e 1,26 na direção z, né? E aí a gente pode simplificar. Como ele só tem um componente na direção z, eu vou dividir ele por 1,26 e ficar com o vetor normal mais simples, tá? Ficar 0,01, tá? Lembrando, porque basta ele ser, basta eu saber a direção dele, tá? Então, por isso que eu posso fazer essa simplificação de, ao invés de escrever 0,01,26, escrever 0,01, né? Fica mais fácil de trabalhar, né? E aí a gente tem que, como a equação passa, né, a, o plano, né, né, contém o ponto C1, né, o carbono 1, que é dado por 000, tá? Eu posso aplicar isso, né, na equação, né, do plano, tá certo? Então, só retornando aqui, só para a gente lembrar, tá? Então, eu posso pegar isso, né, esse ponto, e aplicar na equação do plano, né? Então, só voltar aqui para a gente lembrar a equação que a gente está aplicando, né? Tá? Então, eu posso pegar e aplicar esta equação, tá? A, que multiplica, né, A, que é dado, né, são as componentes do vetor normal, tá? A, B e C são as componentes do vetor normal, que multiplica x menos x0, y menos y0, z menos z0, onde x0, y0 e z0 são as componentes, né, do ponto onde a gente está aplicando. No nosso caso aqui, o ponto que a gente pegou foi 0, 0, 0, né? Então, vai ficar, né, as componentes do vetor, né? Vai ser A, que é 0, né, que multiplica x menos x0, tá? Mais B, que é 0, que multiplica y menos y0, que é 0, tá? E a componente C, né, que é 1, que multiplica z menos z0, tá? E aí você tem aqui que a equação do plano aí vai ser simplesmente z igual a 0, né? Que seria o plano molecular, né? XY, que a gente já sabia, né? Tá? Então vamos verificar
se o novo não, desculpa, se o H2 também está no mesmo plano, né? Como é que a gente vai verificar se ele está no mesmo plano, né? A gente vai verificar se ele está no mesmo plano se na componente, né, Z de H2, né, Z for igual a zero, né? E como Z é igual a zero, né, a gente tem, né, que esse ponto também está no plano, né? Então H2 está nesse plano molecular, tá? E em relação à distância do ponto ao plano, né, como o plano é Z igual a zero, tá? A gente vai aplicar a equação da distância, né, do ponto ao plano, tá? Só lembrando, a equação da distância do ponto ao plano é essa daqui, né? Onde a gente vai pegar, né, o valor absoluto, né, da equação do plano aplicada no ponto dividido, né, pela raiz, né, da soma dos quadrados das componentes do vetor normal, tá? Então vamos lá, fazendo a aplicação aqui, a gente tem então, né, A, que é zero, né, que multiplica, opa, A, que é zero aqui do lado da equação do plano, né, A, que é zero, que multiplica, né, o x0, né, mais B, que é zero, que multiplica y0, mais C, que é 1, que multiplica z0, né, mais a equação do plano D igual a zero, né, já que a equação do plano é só essa, né, dividido pela o módulo do vetor normal, tá? A raiz da soma dos quadrados das componentes do vetor normal. O vetor normal é 0,01, né? Então ficaria 0,5 dividido por 1. A gente teria que a distância desse átomo a esse plano, aí seria, né, 0,5 angstrom, né? Tá? Consequentemente, obviamente, se a distância deu diferente de zero é porque esse átomo ele está fora do plano molecular, né? Então implica que se a gente tivesse aplicado, tá, essa equação da distância, né, do ponto ao plano e ela desse zero, consequentemente esse ponto também estaria, né, no plano, tá? Então vamos lá, fazer aqui o outro exemplo, né? Vamos pegar aqui um cristal de sal de cozinha, tá? De NaCl, tá? Que tem aresta, tá? Aresta, o cristal é cúbico, tá? E tem uma aresta de 5,64 angstrom, tá? E aí vamos considerar o plano que passa pelos pontos, né, A, B e C aqui, né? E a gente vai tentar determinar a equação do plano 1, né? Calcular, né, o espaçamento entre os planos D11, tá? E determinar um ângulo entre o plano 111 e o plano 100, né? Tá? Deixa eu ver se fica mais fácil aqui a gente colocar dessa maneira, tá? Então, a primeira coisa é fazer exatamente do mesmo jeito da anterior, tá? Vai pegar os três pontos, né? Vai pegar os três pontos A, B e C. Nós vamos criar, né, dois vetores, tá? Com esses pontos. Então, eu vou criar o vetor U, que vai ser, né, o vetor B menos o vetor A, tá? O vetor posição B menos o vetor posição A, e o vetor V vai ser o vetor posição C menos o vetor posição A, né? E a gente vai chegar, né, nesses dois vetores aqui, tá? E a gente vai calcular, né, o vetor normal, tá? Através do produto de U com V, né? Então, fazer novamente, produto vetorial de U com V vai ser dado por essa equação, né? Ou seja, na componente X você vai ter 5,64 vezes 5,64, né? Na componente Y, você vai ter menos 5,64, que multiplica 5,64, tá? E na componente K, você vai ter menos 5,64 vezes menos 5,64, né? Ou, colocando aqui na fórmula, né? Vocês preferirem, tá? A gente vai encontrar que esse vetor normal vai ser o vetor 31,81, 31,81, 31,81 nas três componentes, né? Ou seja, né, ele é 31,81 que multiplica o vetor 1, né? Que a gente pode simplificar, então, o vetor normal ficar só com 1, né? O vetor 1
na direção x, 1 na direção y e 1 na direção z. Né? E aí a gente pode pegar, então, um ponto qualquer, né, desses 3 pontos que foram dados, e aplicar na equação, né, para determinar a equação do plano. Né? Eu vou pegar o vetor, desculpa, componente, né, a componente do vetor normal A, que é 1, tá? Que multiplica x menos x0, que é 5,64, a componente B do vetor normal, que é 1, que multiplica y menos, né, y0, que é 0, e a componente C, né, do vetor normal, que é 1, que multiplica z menos e0, tá? E aí a gente vai ter, então, que 1 vezes x, né, menos 5,64 mais y mais z vai ser igual a zero. Ou, né, em termos da equação do plano, a gente vai ter que x mais y mais z vai ser igual a 5,64. Ou seja, todos os pontos que satisfizerem essa equação, eles pertencem a esse plano, né? Esse plano é 1, do cristal, tá? Então, note que o plano 1, do cristal, quando eu falar que o plano 1, quer dizer justamente, né, né, que esse vetor normal é o vetor que tem componente, né, x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 1, tá? Então vamos lá, né? Vamos calcular o espaçamento entre os planos, tá? Vamos pegar um plano que passa pela origem, tá? O plano x mais y mais z igual a zero, tá? E vamos calcular a distância desse plano, né, para o plano 1, tá? Que passa em 5,64, tá? Passa aqui em 5,64. A equação que a gente vai utilizar para isso é a equação, né, da distância entre planos paralelos, tá? Né, então vai ser, tá, o parâmetro, né, o valor absoluto, né, da diferença entre o parâmetro D1, né, menos D2, tá, dividido pelo módulo do vetor normal, tá? Então a gente vai ter aqui, né, que a distância entre esses planos, né, vai ser, né, D1,64, né, D2 é zero, né, o vetor normal tem componente, né, A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1, né? Então vai ficar 5,64 dividido por raiz de 3, que vai dar aproximadamente aí 3,26 angstrom, né? Seria a separação entre esses planos, tá? Do tá? A gente calcular, né, o ângulo entre o plano 1, e o plano 1, 0, tá? Então, 1, o plano 1, 0, né, tem vetor normal, tá? E aí, então, a gente tem que o cosseno, né, do ângulo entre esses dois vetores vai ser, né, o módulo do produto escalar entre os dois vetores dividido pelo produto, né, da magnitude dos vetores, tá? Então, eu vou ter 1, 0, 0 escalar 1, tá? Então, ou seja, eu tenho 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 1, né? Vai dar 1, né? E embaixo eu tenho a magnitude de 1, 0, 0, que é o vetor unitário, que é 1, e a magnitude de 1, a gente acabou de obter no exemplo anterior, tá na letra B, tá? Que é a raiz de 3, né? Então eu vou ter aqui que o cosseno de θ, né, vai ser 1 sobre raiz de 3, né? Ou raiz de 3 sobre 3, tá? E aí o ângulo cujo cosseno dá raiz de 3 sobre 3, né, vai ser aproximadamente aí
54,74 graus, tá? Ficou faltando, né? Ficou faltando a nossa bolinha aqui, tá? Da simbologia do grau, tá, pessoal? Desculpa aí, depois eu conserto, tá? Beleza? Então você tem, né, que esse ângulo é o ângulo, né, formado entre, né, né, ah, o plano YZ, tá, com esse plano desse cristal, dessa orientação 1 a 1, 1, tá? Vocês vão ver isso mais direitinho mais à frente, tá? Quando vocês estiverem vendo os planos de Miller, redes de Bravais, essas coisas, bem mais à frente, tá? Mas a maneira da gente encontrar esses planos e o ângulo entre eles é isso aqui da geometria analítica, tá? Não tem erro, né? Tá? Não tem erro. A gente vai pegar os pontos, vai formar dois vetores, vai pegar esses dois vetores, vai fazer a multiplicação vetorial entre eles, vai obter, né, o vetor normal. Depois disso, a gente vai aplicar na equação, né, na equação do plano, vai obter a equação do plano, né, e aí calcular a distância entre os planos. Né, é só fazer a diferença entre os parâmetros d dos dois planos dividido pela raiz do vetor normal, tá? Se os planos são paralelos, né? E o ângulo entre os planos a gente obtém, né, do produto escalar dos vetores normais, né? Tá? Vamos fazer outro exemplo aqui, né? Então, vai ver que é a mesma coisa, né? Então, vamos considerar que é uma molécula d'água, né, que tem posições aí, né, o, né, o oxigênio está em 000, ou seja, na origem, tá? O hidrogênio 1 está na posição, né, 0,76 angstrom em X, 0,59 angstrom em Y, tá? E o hidrogênio 2 está na posição menos 0,76 angstrom em X e 0,59 angstrom em Y, tá? Então, exemplo de novo, a gente encontrar a equação do plano molecular, encontrar, né, o plano de simetria que é perpendicular ao plano molecular que contém, né, o oxigênio e a bissetriz do ângulo, né, H ou H, ou seja, né, a metade desse ângulo, tá certo? Né, a gente vai encontrar o ângulo H ou H e vai pegar a metade desse ângulo, tá? E verificar, né, que H1 e H2 são simétricos em relação a esse plano da bissetriz, né? Então vamos lá. Então, das coordenadas, a gente tem aqui, né? A gente nem precisa fazer a equação do plano, que a gente já fez anteriormente, tá? Como a gente tem que a componente Z do oxigênio é zero, a componente Z do hidrogênio 1 é zero, e a componente Z do hidrogênio 2 é zero, a gente já sabe qual é esse plano que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando no plano, né, de Z igual a zero, tá? Que a gente já fez anteriormente no outro exemplo, né? Então a gente tem que esse é o plano molecular da água, né? Tá? Em Z igual a zero. O plano de simetria, tá? Que contém o átomo de oxigênio que passa pela origem, tá? Em 000, tá? Ele também contém, né, a bissetriz, que é a linha, né, que é a linha que passa, né? Tá, deixa eu só fazer o desenho aqui que eu achei que eu tinha feito, tá, pessoal? A gente já fez esse desenho tantas vezes, mas vamos fazer o desenho. Então tá aqui né, deixa eu pegar aqui as coordenadas, né? Coordenada 0,76, 0,59, né, mais ou menos. Então a gente tem aqui o oxigênio, né? Tem um hidrogênio para cá e tem o outro hidrogênio para cá, né? Simetricamente, se eu tivesse desenhado direito, tá? E aí a gente tem, né, que a bissetriz, né, do ângulo é justamente, tá, justamente o, a linha, tá, reta que passa, né, que divide esse ângulo em duas, né, em duas quantidades iguais, tá certo? Então, se esse ângulo aqui entre o OH1 e o OH2 é tal, né, é teta, tá? Desculpa, não tal, mas é teta, tá? A gente tem que a bissetriz divide esse ângulo de tal forma que desse lado fique, né, teta sobre 2, tá?
E a gente tem ainda que esse plano de simetria ele vai ser perpendicular ao plano molecular, tá? Era para eu realmente ter feito esse desenho, né? Ficava mais fácil da gente visualizar, né? Vou colocar ele na aula, tá? No slide da aula, tá bom? O que é que acontece, né? Então a gente tem, né? Primeiro calcular, né? A equação do plano de simetria, tá certo? Né? A gente tem os dois vetores do plano de simetria, tá certo? Né? A gente tem o vetor na direção y e o vetor na direção z, tá? Então, então vamos lá. Deixa eu só ver se eu tenho uma molécula d'água aqui, pessoal. Nessa apresentação, né? Não tem, que eu não desenhei aqui. Então vamos lá. Então o que, é que eu estou querendo falar aqui, tá certo? Né? Se minha molécula está aqui no plano, né? No plano x, y, tá? E aqui eu tenho a minha coordenada z, tá? A minha molécula, ela está localizada aqui, tá? O oxigênio está aqui, bonitinho, tá? E eu tenho um hidrogênio aqui e eu tenho o outro hidrogênio aqui, né? Nesse plano XY, tá? Em que z é igual a zero, né? Então eu tenho, né? Nesse plano XY, tá? Que eu vou desenhar aqui, deixa eu ver que cor aqui, de azul, tá? Eu tenho esse aqui é o plano XY de z igual a zero, tá? O plano em que a gente tem, em que a bissetriz, né? A bissetriz divide esse ângulo em dois, é esse plano aqui, né, que é o plano, né, YZ, tá? Que é esse plano aqui, tá? Que é esse plano aqui que contém essa linha aqui, né? Ele contém essa linha aqui, né? E separa, né, a molécula na metade, tá certo? Então ele separa o hidrogênio para um lado e outro hidrogênio para o outro lado, né? E você tem aqui, né, que os vetores, né, que formam esse plano, você tem o vetor, né, 0, 1, 0, que é esse vetor aqui que eu acabei de desenhar, tá? Que está na direção y, e você tem o vetor 0, 0, 1, que é esse vetor aqui que está na direção z, né? Então esse aqui é o vetor 0, 0, 1, tá? Vamos desenhar outra cor aqui para ficar, tá? Então esse aqui é o vetor u, tá? E esse aqui é o vetor v, né? Vou limpar aqui que agora o desenho está bagunçado demais, né? Então, se eu tenho esses dois vetores, eu tenho que o vetor normal a eles, tá? O vetor normal a eles é justamente o vetorial V, né? Aqui, claramente, tá, pessoal? Vai ficar só a componente na direção X, né? Note que fica só a componente na direção X de 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, né? Já que as outras componentes, né? Aqui vai dar 0, 0 vezes 1 dá 0 e 0 vezes 0 dá 0. E a mesma coisa na direção z, tá? Vai ficar 0 vezes 0, 1 vezes 0, que também dá 0, né? Então ele só vai ter componente na direção x, né? O que é que acontece, né? Como só tem componente na direção x, tá? Quando a gente fizer a equação do plano, tá? A gente tem que a equação do plano vai ser que x é igual a zero, tá? E aí a gente tem obrigatoriamente, né, que esse plano de simetria que é dado por x igual a zero, né? Tá? Ainda na questão, a gente pede para verificar a simetria, né? Para ver se o hidrogênio, né, H1, né, ele tem simetria com o hidrogênio H2 através desse plano, né? Então, para refletir o plano aqui, né, o plano, desculpa, vai refletir o ponto no plano x0, tá? A gente vai inverter a coordenada x, né, desse ponto, tá? O ponto é 0,76 na direção x, menos 0,59 na direção y e 0 na direção z, né? Se a gente fizer a reflexão dele, então vai só inverter aqui, né, o sinal dele, vai ficar menos 0,76 na direção x, 0,59 na direção y e 0 na direção z, né? E aí comparando, a gente tem que isso aqui é justamente, né, a posição
do hidrogênio H2, né? Ou seja, esses pontos coincidem por reflexão, né? Consequentemente, né, H1 e H2 são simétricos em relação a esse plano de x igual a zero, né? E esse aí é o plano de simetria da molécula, né, da molécula de água, tá? Vou fazer um outro exemplo, né, bastante semelhante, né? Então, vou pegar aqui um sistema, né, bifásico, tá certo? De água e óleo, você tem uma interface, né, entre a água e o óleo, né? Então você tem aquele plano que é compartilhado tanto pela água quanto pelo óleo, né? E a gente tem que ele passa pelos pontos aqui, né, P1, 2 na direção X, 1 na direção Y e Z e 0 na direção Z, dado em centímetros, tá? O ponto P2 e o ponto P3, né? Vamos determinar, então, a equação do plano, tá certo? No caso aqui, do plano da interface entre os dois líquidos, tá? Depois calcular a distância, né, de uma molécula que está localizada num determinado ponto 2, 2, 3, em relação a esse plano, tá? E vamos supor que a interface agora ela subiu, né, verticalmente 1 centímetro e a gente quer descobrir qual é a nova equação do plano, tá? Então vamos fazer isso. Primeiro passo, novamente, é encontrar os vetores da interface, né? Então, ele vai pegar os 3 pontos e vai obter 2 vetores, né? Então, pegar o ponto P1 e o ponto P2, subtrair a localização do ponto P2 da localização do ponto P1, e vamos criar o vetor P1, P2, que é o vetor U, vamos criar o vetor V agora, que é P1, P3, então vai ser a localização do ponto P3 menos a localização do ponto P1, que vai dar para a gente 1 menos 1, né? Munido, né, dos vetores U e V, né, a gente agora pode obter, né, o vetor normal, né, multiplicando vetorialmente U com V, né? Aí aqui, como não tem nenhuma componente zero, tá? Então vai aplicar logo a fórmula direta para ficar mais fácil de ver, né? Então vai ficar aqui, né, na direção x, né? Vai ficar 2 vezes menos 1 vezes 1, né? Então vai ficar menos 2 menos 1, que dá menos 3. Na direção y, vai ficar, né, 1 vezes 1, menos 1 menos menos 1, né? Então vai dar 1 menos 1, que vai dar 0. Né? E na direção z, vai ficar menos 1 vezes 1, menos 2 vezes 1, né? E vai dar também menos 3, né? Pronto, agora que a gente já tem, né, o vetor normal, tá? A gente vai pegar um ponto, né, que está contido nesse plano, tá? Vou pegar aqui o ponto P1, né? O vetor normal, novamente, simplifiquei, né, para ficar mais fácil, tá? Dividimos por 3 aqui, tá? E aí vamos pegar o ponto P1 e aplicar na equação da reta, né? Ou do plano, desculpa, na equação do plano, tá? Então, vamos pegar aqui, né, a componente 1 do vetor normal, da componente A do vetor normal, que é 1, que multiplica, né, a x menos x0, que é 2, tá? x0, 2, né? Mais a componente B do vetor normal, que é 0, que multiplica y menos y0, que é 1, tá? E a componente C do vetor normal, 1, que multiplica z menos z0, que é 0. Né? E aí a gente vai ter, então, que a equação do plano da gente aqui vai ser que x mais z menos 2 é igual a 0, ou que x mais z é igual a 2. Tá? Essa seria a equação da interface. Né? Tá? Então vamos lá para a letra B e C. Né? Então vamos pegar uma molécula, né, que está localizada aqui na posição 2, 2, 3, né? E vamos determinar a distância dela ao plano x mais z menos 2, né? Então, aplicando a equação do plano, né, nesse ponto, tá? A gente vai ter, né, x, que é 2, mais, né, z, que é 3, né? Tá? Menos 2, né? Isso vai dar 2 mais 3 menos 2, que vai dar 3, né? Tá? E embaixo vai ser, né, a magnitude do vetor normal, tá? O vetor normal era 1, 0, 1, né? Então vai ficar a raiz de 1 quadrado mais 0 quadrado mais
1 quadrado, que vai dar a raiz de 2, né, vai estar 3 sobre a raiz de 2, né, a gente vai ter que essa distância, então, seria 2,12 centímetros, né, tá? E aí vamos supor que a interface, ela subiu, né, 1 centímetro, tá certo? Se ela subir 1 centímetro na direção Z, tá? Então a gente tem que esse x mais z, tá? Era igual a 2, né? Então a gente vai pegar, né, o ponto, por exemplo, o ponto 2, 1, 0, e vai mover ele para 2, 1, 1, tá? Ou seja, ele variou a coordenada z dele de 0 para 1, ou seja, ele subiu 1 centímetro, tá? E aí, fazendo isso, agora, a nossa equação do plano, que a gente obteve, né, aplicando nesse ponto aqui, 2, 1, 0, agora vai ter z menos 1 aqui, tá? E aí, quando a gente fizer isso, a nova equação do plano agora vai ser x mais z igual a 3, né? E aí seria a nova equação do plano, com esse plano deslocado de 1 centímetro para cima, tá? Beleza? Então vamos lá, né? Fazer um último exemplo aqui das camadas do grafite, tá? Das camadas do grafeno, né? Tá? Alotrópica aí do carbono, tá? Então, você pegar o carbono, né? Você pegar o carvão, a grafite ou o diamante, tá? Só formado de carbono, tá? A maneira como esse carbono, né? Ele se liga, tá? Dentro desse material é que determina as propriedades físicas e químicas dele, né? Tá? E aí né? Dessas estruturas do carbono, tá? Do carbono puro, é o grafite, né? Que ela tem camadas de grafeno que são esses planos aqui formados por essas redes de carbono, tá? E esses planos são fracamente ligados entre si, tá certo? Tanto que você pode pegar um grafite, pegar uma fita de durex, tá? Pegar num lápis mesmo, tá? Num grafite, tá? Porque não tem aqui, né? Você pegar no grafite, você pegar o durex, você puxa aqui, você vai ver que você consegue arrastar os planos de grafeno do grafite, né? Tá? Então, o que é que acontece? Vamos supor que esse grafite ele tem camadas paralelas de grafeno, né? E uma camada, ela está descrita, né, por Z igual a 0, ou seja, digamos que fosse essa camada aqui, né, de Z igual a 0, e a próxima camada está numa distância, né, de 3,35 angstroms dessa camada, né, inferior, né, tá? E a gente quer saber qual o espaçamento entre as camadas, né? Vamos supor que a gente tenha um átomo de lítio, né, que ele está aqui entre os dois planos, né? E aí quer saber qual é a camada mais próxima desse átomo de lítio, né? Quantas camadas há uma espessura de 20 angstrom, né? E se um terceiro plano está localizado em Z igual a 6,7 angstrom, vamos verificar se as distâncias entre o primeiro e o segundo plano, entre o segundo e o terceiro plano, são iguais, né? Então vamos lá. A primeira coisa é o espaçamento entre os planos, tá? A gente pode obter, né, da magnitude, né, desculpa, da magnitude não, do valor absoluto, né, da diferença entre as componentes, né, entre os parâmetros da equação do plano, tá? Então aqui seria o D1, isso aqui seria o D2, né? Aparentemente eu saí da aula, viu, pessoal? Vou ter que. E deixa eu compartilhar aqui de novo, né? Ah, bom, continuou gravando, né? Na verdade, que bom. Pelo menos não parou de gravar, né? Só eu que saí. Sem querer Acho que aqui. foi só a internet que caiu. Não, não foi não, fui eu mesmo que apertei alguma coisa aqui no. Sei que alguma coisa aqui no computador.
O bicho saiu, foi mal aqui. Então, o que é que acontece, né? Então, se a z igual a zero, né? Você tem que d é igual a zero, d1 é igual a zero, e z igual a 3,35, d2 é igual a 3,35, né? Quando eu coloco lá na equação da distância entre os planos, está lá no comecinho da aula, tá? Pronto, né? A da distância entre os planos, tá? Eu tenho que essa distância vai ser, né, o valor absoluto de d1 menos d2 dividido, né, pela magnitude do vetor normal ao plano, né? Os dois planos, no caso, porque os planos são paralelos, né? Então, no caso, como os planos são paralelos, o vetor normal é o mesmo, né? Tá? Então, aplicando, né, isso, né, nesse plano aí do grafeno, a gente tem, né, que D vai ser igual à distância entre os planos, né, paralelos, vai ser o valor absoluto, né, de D2 menos D1, que vai dar aí 3,35 Angstrom, né? Tá? Aí vamos agora encontrar a distância do lítio, né, que está localizada aí nesse ponto 1,5, 2 e 1,7, em relação, né, a essas duas camadas, tá? Então, primeiro vai pegar, então, e fazer a aplicação do mesmo jeito, tá? Vai pegar, né, como z igual a zero, tá? Basta eu fazer a diferença entre, né, entre todos os pontos, né, no plano um, tá? Que tem z igual a zero, tá? E a distância, né, na coordenada z desse lítio, né, que é 1,7, né? E aí eu vou ter que a distância para a primeira camada vai ser 1,7 e vou fazer a mesma coisa com a segunda camada, tá? Todos os pontos no plano 2, né, tem coordenada z 3,35, né? E aí essa distância, então, vai ser o valor absoluto de 1,7 menos 3,35, que dá 1,65, né? Então, consequentemente, a gente tem que o lítio ele está mais próximo daí da segunda camada, tá? Então, o número de camadas, é só a gente pegar, então, a distância de 20 angstrom, tá? E dividir, né, pela separação entre os planos, tá? A separação entre os planos é 3,35 angstrom, isso vai dar 5,97 angstrom, aproximadamente 6 camadas, né? Tá? Ou seja, 5 camadas e quase uma sexta camada, tá? Certo? Né? Então, desculpa, seriam 6 intervalos, né? 5 intervalos, quase 6 intervalos, que vai dar 7 camadas, né? Já que eu tenho uma camada de baixo e a camada de cima, intercalando elas, né? Tá? E, por fim, né, a gente encontrar a distância entre o plano 1 e o 2 e o plano 2 e 3, né? Tá? Vamos supor que a gente tem um plano aí localizado em 6,7, né? E aí a distância, né, de 1 para 2 a gente já encontrou, que é 3,35, e a distância de 6 para 7, de 2 para 3 é 6,7 menos 3,35 e dá os mesmos 3,35, tá? Esse exemplo foi um pouco mais longo, né? Mas é para a gente ver onde é que a gente vai aplicando isso na química, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui, tá? Vamos supor que a gente tem uma molécula, né, diatômica de gás hidrogênio, tá? Então, formada por dois hidrogênios, tá? Que tem coordenadas aí, né, só na direção Z, tá? Então, 0 na direção X, 0 na direção Y, tá? E o hidrogênio 1 está localizado aqui em menos 0,53 angstrom e o hidrogênio 2 está localizado em 0,53 angstrom aqui na coordenada Z. Tá? E aí a gente tem com o orbital antiligante sigma, ele tem um plano modal que é perpendicular a esse eixo, né, internuclear, tá? E a gente quer, então, né, calcular, né, quer determinar a equação desse plano nodal, tá? Depois calcular a distância de cada núcleo a esse plano, né, tá? E o elétron que está, né, o elétron que está localizado em 0,6, 0,8 e 0, né, para saber a distância com esse plano nodal, tá? Então vamos lá. Esse plano nodal é justamente o plano, né, que separa aqui os dois hidrogênios, tá certo, né? Como esses hidrogênios eles estão localizados aqui, né, em x igual a zero, y igual a zero, tá? Esse plano nodal, claramente, na verdade, é o plano em que a gente tem,
né, que separa esses dois hidrogênios, né, igualmente, tá? Que seria justamente o plano Z igual a zero, né? Seria esse plano aqui, né, XY, tá? E aí o plano nodal, então, né, é justamente o, ah, o plano que contém, né, esse eixo Z, tá? E que passa pelo ponto médio entre os hidrogênios, tá? Então, o ponto médio, lembra que é a, a metade, né, desculpa, é você somar, né, os vetores posições aí dos dois hidrogênios e dividir por dois, né? Então, quando você somar esses dois hidrogênios, ele vai dar o vetor, né, 000, né? Desculpa, o vetor não, tá? Vai dar o ponto 000, né? Tá? E aí eu já sabia de cara, tá, por simetria, que esse plano nodal era justamente o plano XY, que é, né, o plano que contém o eixo Z igual a zero, né? As distâncias aqui, né, como ele está em Z igual a zero, basta a gente fazer a distância entre a componente Z do hidrogênio 1 em relação ao plano, tá? O plano tem todos os pontos Z igual a zero, então basta a gente fazer, né, 0 menos 0,53, tá? O 0 menos 0,53 menos zero, né? E o valor absoluto disso vai dar 0,53 angstrom, a mesma coisa para o hidrogênio 2, né? Já que eles são simétricos, né? Já que o plano nodal ele é simétrico, né? E aí a gente tem, né, a gente tem a distância entre esse elétron localizado nesse ponto 0,6, 0,8 e 0 em relação ao plano nodal. Como a componente dele, né, Z, é zero, né, consequentemente a distância dele para o plano nodal, que todos os pontos são Z igual a zero, vai ser justamente, né, zero angstrom, né? Ou seja, o elétron ele vai estar no plano nodal, tá? Ah, ok? Fazer um outro exemplo aqui, né? Vamos supor que a gente tenha, né, uma molécula de benzeno, tá? E esses benzenos eles têm carbonos, né, que são dispostos, né, em um hexágono regular plano, tá? E a gente tem que dois carbonos adjacentes aí tem essas posições, tá? C1 e C2, né? E a gente tem um hidrogênio aí, tá? Que está ligado, né, a um desses carbonos localizado aí em 2,4800, né? E aí a gente vai primeiro confirmar que o benzeno ele está no plano Z igual a zero, tá? O que claramente já está, tá certo? Já que a gente tem que todas as componentes Z aqui, né, são zero, zero e zero, né? Consequentemente, esse benzeno está no plano Z igual a zero, tá? Calcular a distância, né, C1H1, tá? E ele pergunta aqui se no plano perpendicular ao benzeno passa pela ligação, né, C1, C2, perguntar se esse plano é um plano de simetria, tá? E a gente vai ver que, né, não, né? Uhum. Então, todos os pontos aqui eles têm zero, né? Então, consequentemente, o benzeno está em Z igual a zero, né? A distância entre os pontos C1 e C2 vai ser, né, a raiz da soma dos quadrados das diferenças entre os pontos, tá certo? Né? Como o ponto C1, né, tem coordenada 1,39 na direção X, né, 0 na direção Y, 0 na direção Z, e o H1 tem 2,48 na direção X, 0 na direção Y e 0 na direção Z, a gente tem que essa distância, então, seria raiz de 2,48 menos 1,39 ao quadrado, tá? Ou, né, 1,09 Angstrom, né? Tá certo? Que é o complemento cíclico da ligação, né, carbono e hidrogênio no benzeno, né? Tá? Ah, e você tem, né, ele pergunta aqui, tá, ele pergunta aqui, né, se a ligação que passa pelo benzeno, né, pelo carbono C1 e C2, tá? Se um plano perpendicular, esse é um plano, né, de simetria, tá? E sim, né, esse é um dos planos de simetria do benzeno, tá certo?
né, já que ele acho que o benzeno, tá, ele é uma, nossa senhora, tá horrível isso aqui, né, ele é uma molécula hexagonal, tá? Então, o plano que passa, né, dessa ligação, né, de C1, né, C2, tá? Dividindo C1 com C2 aqui é um plano de simetria dessa molécula, tá? Ah, por último, acho que tem mais um exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui um cristal cúbico, né, que tem aresta A igual a 400, tá? Eu tenho aí três planos, tá? O plano 100, o plano 110 e o plano 111, tá? Que passa, né, por três pontos aí distintos, tá? Né? Ah, e vamos escrever a equação dos três planos, tá? E calcular o ângulo entre esses planos, né? Tá? O plano, o plano π1, tá? Que é o plano 110 passando por 400, tá? A gente tem que esse plano é perpendicular ao eixo x, tá? Claramente aqui pelo vetor normal a ele, né? Consequentemente, a equação do plano é x igual a 4, tá? No caso, né, do plano 110, tá? O vetor normal dele é 110, tá? E ele passa por esse ponto 440, né? Então, o que eu vou fazer aqui é opa, a componente, né, A, que multiplica x menos x0, que é 4, a componente B, que é 1, que multiplica y menos y0, que é 4, e a componente Z, que é 0, que multiplica, né, a Z menos E0, né, que já era 0 aqui. Então, você vai encontrar aqui, né, x menos 4 mais y menos 4, que vai dar x mais y igual a 8, que seria a equação do plano π2, né? E a equação do plano π3 é a mesma coisa que nós fazemos, né? O vetor normal é 1, tá? E passa pelo ponto, né, 4, 4, 4, né? E a gente tem, né, fazer o mesmo procedimento, que a equação do plano π3 vai ser x mais y mais z igual a 12, né? E aí, para calcular o ângulo entre esses planos, né, a gente tem, né, entre o plano π1 e o plano π2, né, a gente tem que o cosseno, né, do ângulo entre π1 e π2 vai ser, né, o vetor n1, que multiplica escalarmente o vetor n2, ou seja, vai ser 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 0, né, que vai dar 1, que é o que está aqui, né, dividido pela magnitude do vetor normal, né? A magnitude do vetor normal aqui é raiz de 1 e a magnitude do vetor normal aqui é raiz de 1 mais 1, né? Ou seja, raiz de 2. Consequentemente, eu teria aqui o cosseno desse ângulo é raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre raiz de 2, que vai dar para a gente, né, o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2 vai dar 45 graus, tá? Aqui, perdão de novo por faltar a bolinha do grau, tá? Vou colocar isso lá no slide direitinho, tá? O ângulo, tá, entre o plano π1 e o plano π3, né, vai ser do mesmo jeito, tá? Vai ser produto escalar de N1 com N3, tá? Vai ser 1 vezes 1 mais 0 vezes 1 mais 0 vezes 1 continua dando 1, né? Dividido pela magnitude dos vetores normais. Então, dá 1 sobre raiz de 1, que multiplica a raiz de 3, né? Ou seja, esse ângulo seria 54,74 graus, né? E o ângulo entre π2 e π3, né, vai ser, né, o produto escalar de N2 com N3 vai dar 1 vezes 1 mais 1 vezes 1 mais 0 vezes 1, né? Ou seja, vai dar 2 dividido pela magnitude de N2, que é a raiz de 2, que multiplica a magnitude de N3, que é a raiz de 3, né? Esse ângulo seria, então, 35,26 graus, né? Tá? Então, aqui, né, foi o que a gente aprendeu nessa aula, tá? Muitas fórmulas, tá? Mas eu fiz, assim, exaustivamente exemplos, tá, pessoal? O mesmo exemplo para a gente fixar, né,
esse detalhe da gente ver distância, né, de pontos, né, ao plano, tá? Distância entre planos paralelos, tá? Determinar a equação geral, né, do plano, tá? Determinar o vetor normal a esse plano, né? E determinar o ângulo entre planos, né, que são concorrentes, tá? É, aqui, né, teriam aplicações em química, tá certo? Que a gente fez, né? Nas aplicações que a gente fez aqui, né? E aí, teria ainda um exercício, né? Pronto, para finalizar, né? Seria o exercício 9, não sei se ele ficou depois do resumo, né? É, a gente tem uma molécula de amônia, tá? Com 3 átomos de hidrogênio localizados aqui, né, nessas posições, 0,94 na direção X, 0 na direção Y e 0 na direção Z, tá? Desse hidrogênio H1 aqui. O hidrogênio H2 tem menos 0,47 na direção X, 0,81 na direção Y e 0 na direção Z. E o hidrogênio H3 aqui, menos 0,47, menos 0,81 e 0, né? Mais uma vez, determinar a equação do plano que contém os 3 hidrogênios, tá? Aqui a gente já sabe de cara que é o Z igual a 0, tá? Porque a gente tem que Z é 0 aqui, Z é 0 aqui e Z é 0 aqui, tá? Vamos supor que a gente tem o nitrogênio aqui na molécula de amônia que está localizado aqui, né, em 0, 0 e 0,38 angstrom na direção Z, tá? E quer saber qual a distância ao plano dos hidrogênios, né? E aí saber se essa molécula é planar, né? A resposta é clara, né? Na verdade não, isso aqui é exercício para vocês, né? Tá? Mas o procedimento é o mesmo, né? Você vai pegar esses 3 pontos, né? Vai determinar 2 vetores, né? Esses 2 vetores, você vai fazer o produto vetorial entre esses 2 vetores, né? Vai obter o vetor normal desse produto vetorial, tá? Vai aplicar na equação do plano e aí você obtém a equação do plano, tá? Nessas letra B, você vai aplicar a distância, né? A distância do ponto ao plano, né? E aí você determina diretamente, né? E a letra C, você vai tentar descobrir se a molécula é planar, né? E aí você vai ver que vai ter que colocar os quatro átomos, aí ver se ele satisfaz essa equação desse plano que você encontrou na letra A, né? Claramente não vai ser, porque o nosso nitrogênio aqui, né, ele não está aí, tá? E aí, na verdade, essa molécula vai ser trigonal, né? Tá? Outro exemplo aqui, tá? Exercício aí que a gente vai fazer é no cristal de NaCl, tá? Coloco aqui 4 átomos, tá? Quero saber qual o plano que contém os 3 primeiros íons, né? E a gente coloca um quarto íon aqui, né? Localizado nessa posição aqui, e quer saber se ele pertence a esse plano e qual é a distância entre os planos com Z igual a 0 e Z igual a 5,64, né? Bastante simples aí, tá, pessoal? É, é isso, né? Eu vou passar os exercícios né? Lá no Moodle, tá? Não coloquei ainda a aula de ontem, né? Da terça-feira, tá? Só vou colocar agora, nesse minuto, tá? E é isso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, entre lá no Moodle que eu dou uma respondida, tá? Vou lá ver se tem alguma pergunta, tá? Tentem fazer os exercícios, né? Tentem fazer esses exercícios logo, que esses vão ser os exercícios que vão servir para avaliação, né? Ok? É isso, vou para a apresentação aqui. Na aula que vem a gente vê, né, que ela é um pouco mais longa, tá? Que a gente vai ver a distância entre planos e retas, tá? Vai ver as operações entre planos e retas, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê amanhã, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, também a gente pode tirar por aqui, tá? Depois da aula, né? Ok? Vocês tem dúvidas em relação aos exercícios? Professor, os exercícios é para mandar em PDF, digitado, pode ser escrito, como é que é?
Pode mandar em PDF, né? Ou e eu botei lá para pode mandar também só em foto, né? Tá? Pode mandar também por foto, né? Tirar foto, você faz no caderno, manda tirar foto no celular e manda, né? Beleza? Ele aceita também o formato de foto, né? Pois Beleza? pronto, tá certo. Era só isso mesmo. Pronto, beleza. Depois a gente se vê amanhã.